Boa noite, Fernando Horta. Tudo bem? Vendo? Estou ouvindo bem demais, rapaz. Bem demais mesmo, viu? Ótimo, ótimo. Ó, a gente já está ao vivo, a galera já está aqui, a sua imagem também está muito boa. Eu quero iniciar aqui dizendo muito obrigado. Muito obrigado por você ter topado participar dessa nossa live. O nosso assunto vai ser realmente, rapaz, essa suposta teórica chapa Lula-Alckmin. Ninguém melhor do que você para ajudar a tirar aqui várias dúvidas que nós temos. Fernando Horta, deixa eu começar falando um pouquinho aqui rapidamente sobre você. Você é formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Né? E você também tem doutorado na Universidade de Brasília, certo? Em Relações Internacionais. Isso, mestrado e doutorado em História das Relações Internacionais aqui na UNB. Na UNB, né? Deixa eu ver com o pessoal como é que está o áudio. Pessoal, por gentileza, vê se o áudio tá tranquilo aí, né? Do nosso historiador, para a gente já estar começando aqui. Meu amigo, por gentileza, deixa eu avisar já para vocês. Na nossa descrição tem um link do canal do Fernando Horta, tá certo? Professor historiador. É muito importante todos vocês, tá certo? Depois clicar nesse link, vai no canal, no YouTube do nosso historiador e se inscreve. É fundamental, tá certo? É um dos caras que está aí também na luta, como todos nós, pelo Brasil, né? Não está sendo fácil, tá certo? Como todos nós, contra o Bolsonaro. Mas será que a gente é favorável a uma chapa Lula e Alckmin só por causa do Bolsonaro? Vocês vão ficar sabendo isso durante essa entrevista. Vamos lá. Historiador Fernando Horta, por gentileza, dá um alô pessoal, dá uma boa noite. O pessoal está começando a chegar aqui. Paulo, boa noite, pessoal que está nos acompanhando. É uma felicidade estar aqui. Você não precisa me agradecer em nada, Paulo. Foi um prazer, uma honra o teu convite. Não precisa me chamar de professor nem de historiador, chama de Fernando mesmo, tá? É assim que a gente tem que se tratar, é assim que eu costumo dizer para as pessoas que as pessoas que têm título de doutor não gostam de ser chamadas pelo título. Quem não tem o título de doutor fica sempre exigindo ser chamado pelo título, mas as pessoas que têm não gostam. Então me chama só de Fernando, que está mais do que bom. E se eu puder contribuir, Paulo, nesse espaço, para que a gente ordene um pouco as ideias, monte um pouco melhor os nossos argumentos, seja a favor, seja contra essa ideia da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, eu vou me dar por muito satisfeito, porque o meu objetivo, eu que fiz toda a minha formação de ensino dentro das escolas públicas, né, escola pública, depois universidade pública e até no exterior eu tive bolsa também pública, eu acho que é obrigação da gente fazer e incitar esses debates, é nossa obrigação trazer um pouco daquilo que a gente acumulou nesse conhecimento todo para contribuir para que a sociedade tenha uma melhor condição de escolher e de se posicionar. Com certeza, né? Olha, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para você, e eu vou começar por uma que eu acho que talvez seja assim, a pergunta que melhor se encaixa para a gente iniciar isso aqui. Sobre essa chapa, essa provável, essa teórica chapa Lula-Alckmin, muita gente alega, o Fernando Horta, que a gente nunca ganhou uma eleição com um vice de esquerda. Vamos começar logo tocando fogo. O que é que você tem para nos dizer sobre isso? Primeiro, a quantidade de eleições que nós participamos é insuficiente para você fazer essa afirmação, né? Nós participamos de meia dúzia de eleições depois do final do regime militar e aí vem essa discussão, nunca ganhamos com um vice de esquerda, nós tivemos Paulo Bisol como vice, né? E ali a galera diz, olha, isso nós só fomos ganhar com um movimento pró-conciliação de classes, né? Mas o número de eleições que a gente tem para fazer esse argumento é pequeno. Ademais, Paulo, a gente tem que entender o seguinte, o Brasil nunca esteve numa situação de completa, onde Lula pegava um Brasil destruído pelo segundo mandato neoliberal
do Fernando Henrique Cardoso. Ainda assim, naquele momento, nós tínhamos uma crise econômica, ponto. Nós não tínhamos uma crise política, nós não tínhamos uma crise sanitária, nós não tínhamos uma crise de representação social como nós estamos tendo, nós não tínhamos ameaças de golpe militar, nós não tínhamos a sombra desse fascismo nas nossas instituições. Não. O que Lula vai pegar agora é uma coisa muito mais difícil. E aí tu vai dizer, tá, mas o que tem isso a ver, Fernando? Tem a ver que a situação em que o Moro, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Temer, o Aécio Neves deixaram o Brasil permite com que a gente sonhe hoje realmente vencer a eleição sem precisar fazer concessões a essa direita raivosa que está a todo momento tentando minorar o espaço de ação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ter ali adiante para governar. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade interessante. Pensar olhando para trás é esquecer a singularidade desse nosso momento presente. Ou seja, esquecer que são momentos totalmente diferentes, né? O que a gente tinha naquele momento é bem diferente de hoje. Aliás, né, Fernando, eu lembro que naquele momento o PT não tinha governado ainda, a gente não tinha sido governo. O Lula já foi 2 vezes, a Dilma foi a primeira e só não terminou o segundo porque foi retirada. Né? E em nenhum momento o Lula radicalizou, porque a gente lembra que o Alencar, inicialmente ali, tinha sido é como se fosse assim, olha, eu sou um cara bonzinho, eu não vou causar nenhum problema para vocês. Alencar é a figura do vice perfeito, né? Exato. O Alencar fazia a ligação com um setor da sociedade tremendamente rancoroso com relação ao Lula, que eram os empresários, falava de igual para igual com essa gente, porque ele era um empresário de sucesso, ele tinha sido um self-made man, né? Um cara que se montou, não era herdeiro de nada, ele montou o próprio negócio, criou isso. Então, ele tinha condições de dizer isso e ele entendia uma coisa interessante que as nossas elites não entendem. Ele entendia que, mesmo para as elites brasileiras, é importante que o Brasil cresça. Mesmo para as elites brasileiras, seria importante diminuir a diferenciação social, porque isso aumenta o nosso crescimento e a força da nossa economia. Então, ele tinha uma visão de Brasil, apesar de ser, obviamente, um industrial, ele tinha uma visão de Brasil que tinha pontos que poderiam ser conectados à visão de Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. E mais, Paulo, e aí é o ponto que a gente vai falar daqui a um pouquinho. Pessoal, Zé Alencar não tinha projeto de se lançar a presidente, a governadora, a senadora. Não. Ele estava ali realizando um papel extremamente importante e o fez com um profissionalismo que poucas vezes na história desse país nós vimos. É muito diferente você comparar a figura do Zé de Alencar com a figura de Geraldo Alckmin. Aliás, eu acho que quem faz essa comparação em realidade, obviamente, se não for por ignorância, é por má fé. Está criando uma comparação sem pé nem cabeça. Você já deve estar acostumado a ouvir isso bastante. As pessoas dizem assim, nós temos que ser realistas, né? Não podemos ser puritano, temos que conversar com quem apoiou o golpe, com quem apoiou a Lava Jato. Você usa esse argumento para tentar convencer as pessoas que o Alckmin não é, vamos dizer assim, um candidato ideal para ser vice do Lula? Você usa esse argumento específico em algum momento? Eu acho esse argumento complicado, Paulo, porque a nossa história republicana, depois do golpe militar, é baseada nesse argumento. Nós construímos um Brasil de 85 para cá, conversando com as pessoas que deram o golpe. Nós construímos um Brasil de 85 para cá, pagando salários para os militares que torturaram pessoas dentro do regime militar, entregando medalhinhas e aceitando que eles tivessem nomes de pontes e nomes de ruas no nosso país. Nós construímos o Brasil de 85 para cá, aceitando figuras nefastas como Paulo Maluf, né? Entre outros, que a gente pode citar depois aqui com mais cuidado. Quer dizer, e onde isso tudo nos levou? Isso tudo nos levou a uma experiência neoliberal horrorosa, a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva, e no momento em que nós estávamos começando a transformar a cara da sociedade brasileira, nós sofremos o golpe que sofremos. Então, essa ideia de que a gente tem que olhar para frente, não olhar para trás, que a gente precisa, evidentemente, trabalhou a favor do golpe, é um risco muito grande de nós repetirmos os mesmos erros que deram caso, que deram condição para que nós levássemos esse golpe aqui em
em 2016. Então, eu vejo com muito cuidado esse argumento. Eu acho que esse é um argumento, em primeiro lugar, dos dois lados aceitarem. Porque, perceba, se você trabalha com a ideia de que nós vamos conversar com o outro lado, então nós vamos negociar. Porque se você trabalhar com a ideia de que não, o Lula não vai negociar, só está trazendo o Alckmin, bom, então nós estamos enganando eles, é isso? É esse o nosso argumento. Nós vamos trazer o Alckmin para ficar de bibelô sentado ali. Nós vamos enganá-lo. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai abrir conversação porque nós temos coisas a agregar nos nossos projetos. Ok, o que Geraldo Alckmin e o neoliberalismo que governou o Brasil até agora tem a agregar nos nossos projetos, ou na nossa pauta, ou na nossa luta? Quer dizer, aceitar Alckmin, gente, na vista de Lula é ter a quase certeza de que o teto de gastos não vai ser revogado. É ter a quase certeza de que a legislação trabalhista não vai sair dali. Porque as negociações políticas, Paulo, elas não se dão como as pessoas imaginam. O Lula não senta com um grupo de empresários num hotel e negocia a possibilidade dele ser ou não ser presidente. As negociações políticas se dão a céu aberto, nós estamos vendo ela aqui. As elites estão empurrando Geraldo Alckmin, dizendo para o Lula, olha, se você vestir Geraldo Alckmin, você se torna, e nós vamos permitir, então, que você faça o seu governo. A gente vai acreditar nisso? Eu te digo, Paulo, no dia 1º de janeiro, depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, se eleito em 2022, a imprensa, o judiciário, a Fiesp, a Fierge, a Rede Globo, todo mundo vai para a oposição imediatamente jogando pedra. Como é que você entende essa outra questão? Que neguinho diz assim, você acha que você sabe mais de política do que o Lula? Você acha que o Lula não sabe o que está fazendo? Como é que você poderia falar com as pessoas sobre isso, Fernando Horta? Acho que as pessoas têm que entender que o Lula não sabe o que está fazendo, assim como eu não sei, assim como você não sabe, assim como ninguém sabe efetivamente o que vai dar esse ornitorrinco que está se montando. Tá? Você imaginar que Luiz Inácio Lula da Silva tem poderes mediúnicos, né, super-humanos, de saber efetivamente o que está fazendo, é um erro tremendo. É você passar um cheque em branco numa situação muito delicada. Vamos lembrar que esse mesmo staff do PT, que hoje assessora o presidente Lula, garantiu a ele, em 2018, que não haveria meios jurídicos e houve meios. Esse mesmo pessoal que está na coordenação e na gerência do partido hoje, foram os caras que em 2013, a partir de 2013, tomaram um golpe das redes digitais e até 2018, 2019, 2020 não sabiam o que tinha acontecido. A campanha do Haddad foi um fiasco em termos de digital, em termos do mundo digital. A campanha do Haddad foi uma campanha do final da década de 90, enquanto a gente já estava apanhando no mundo digital de WhatsApp e é o mesmo pessoal. O que eu quero dizer para vocês? Eu não quero aqui estigmatizar eles e dizer, isso aí é gente incompetente. Não é esse o sentido. Eu só quero mostrar para vocês que eles são humanos como qualquer outra pessoa. As pessoas podem não acreditar, mas o Lula peida, o Lula tira a cacaca do nariz, entendeu? O Lula é ser humano como qualquer outro, e eu acho que a grande característica dele é ser humano. Porque o dia que ele deixar de ser humano e virar ídolo, aí esquece, aí vai ser o Neymar da vida. Tá? Então, tudo isso eu estou dizendo para o seguinte, Paulo, a gente não precisa passar um cheque em branco. Você pode votar no Lula, você pode apoiar o Lula, você pode trabalhar na campanha, você pode se esforçar para que ele seja eleito e ainda assim criticar. É possível. Aliás, essa é a história da esquerda. Nós nos constituímos enquanto esquerda porque a nossa posição política é fruto de um processo de conhecimento e crítica do mundo material que nos cerca, e não um processo, uma posição política fruto de uma idolatria cega a ou B. Então, eu acho que esse é um argumento que eu fico indignado. As pessoas às vezes usam... Quando a pessoa usa esse argumento comigo, eu já nem converso mais, sabe, Paulo? Porque você agora vai ensinar política para o Lula. Eu nem converso mais com essa pessoa, porque não se trata de ensinar política a ninguém. Se trata de discutir as consequências de uma ação política que hoje não há condições de ninguém dizer o que efetivamente vai acontecer. E, portanto, nessa situação, qualquer ator político sensato estaria propondo e disposto a ouvir a maior quantidade de pessoas possível.
para exatamente tomar uma decisão mais informada. E eu acho que é isso que a gente está fazendo. Olha, Paulo, passar um cheque em branco para quem quer que seja e depois se dizer esquerda, eu acho paradoxal. Eu acho que é uma coisa que não devia acontecer. Agora, se tem uma pessoa que pode efetivamente fazer esse tipo de aliança com Geraldo Alckmin minimamente funcionar, é Luiz Inácio Lula da Silva. Veja que se você estivesse aqui, se nós estivéssemos aqui analisando uma possível chapa Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, nós nem tínhamos começado a conversa, né? Nós nem tínhamos começado a conversa. Você já ia chegar e dizer, não dá, não tem condições. Mesmo o Haddad sendo a figura preparada que é. Por quê? Porque o Haddad não tem o colchão eleitoral, o colchão político, a legitimidade política para aguentar um peso morto como é Geraldo Alckmin dentro da militância de esquerda. Então, se tem uma pessoa que pode tentar fazer isso dar certo, é Luiz Inácio Lula da Silva. O que nós temos que perguntar é, vale a pena? Vale a pena? Os custos dessa relação superam os eventuais ganhos que a gente pode ter? E a minha avaliação, ao final de tudo, é que não vale a pena, que não supera, os custos são muito grandes. O risco é muito alto, né? Nós temos vários riscos, né, Paulo? Nós temos vários riscos. Um dos riscos que eu costumo apontar, que as pessoas... Dois que eu gosto que as pessoas pensam, né? Pensem. O primeiro é assim, vamos imaginar que o governo dê certo, vamos imaginar que seja uma maravilha, que nós transformemos o Brasil nesses 4 anos e Luiz Inácio Lula da Silva saia na condição de lenda política brasileira. Quem é o candidato natural para 2026? Exatamente o Alckmin. Pois é. E aí, como é que você vai lançar um candidato de esquerda, sendo que o Alckmin vai tomar todo esse prestígio, mais o apoio das elites, mais o apoio da mídia e mais refazer os grandes pactos neoliberais que ele sempre fez a vida toda? Né? Então, imagina assim, vamos conceder para as pessoas que tudo dê certo. Não, tudo deu certo. Ok, quem é o candidato natural para a reeleição, para a eleição ali adiante? Como você desfaz na cabeça das pessoas a figura do Geraldo Alckmin, que vai ser diferente do Zé Alencar, né? Porque o Zé Alencar não tinha postura política. O Geraldo Alckmin vai ser papagaio de pirata. Onde o Lula estiver, ele vai estar do lado com a cara dele ali enfiada. Fernando Horta, nós temos aqui o HC, que ele mandou um superchat aqui, e ele faz uma pergunta aqui, e eu gostaria aqui de passar para você. Grande historiador Fernando Horta, a quem interessa Alckmin? Quais os prós e os contras para o governo Lula? Lula foi pego de surpresa, e agora? Sobre essa questão do pego de surpresa, me parece que há sim um componente aí de forçar, né? De impor um determinado nome. Não me parece que esse nome tenha sido pensado inicialmente por Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quem defende a posição de Alckmin de vice, normalmente tem 4 argumentos, aponta 4 argumentos. Né? O primeiro argumento, e mais importante, seria a possibilidade efetiva do Partido dos Trabalhadores ganhar o governo de São Paulo. Supostamente, Geraldo Alckmin saindo da disputa e apoiando Fernando Haddad que já está numa condição privilegiada nas primeiras pesquisas, pelo próprio trabalho, pela pessoa que pela experiência que teve, pela prefeitura que fez em São Paulo. Fernando Haddad, então, não teria impedimentos para assumir e o PT governaria o Estado mais rico da nação pela primeira vez na história do Brasil. Né? Eu acho que esse argumento é um argumento perigoso. Eu acho que os votos de Alckmin não se transferem para Haddad. Eu acho que quem vota em Alckmin vai votar em qualquer outro candidato que não seja o PT. E acho que é um risco muito grande da gente assumir o peso Alckmin agora para ganhar, talvez, no futuro, a ajuda política para ganhar a eleição em São Paulo. Acho que, em função dessa troca ter tempos diferentes, ou seja, nós vamos pagar o preço Alckmin agora e vamos receber o lucro Alckmin só se Haddad for eleito. Eu acho perigoso. Segundo argumento que as pessoas usam a respeito disso é que Geraldo Alckmin ajudaria Luiz Inácio Lula da Silva a vencer a eleição no primeiro turno com uma margem suficiente para lhe dar legitimidade para fazer as grandes mudanças no Brasil. Ora, esse argumento é ainda mais estapafúrdio. Nas últimas eleições, Geraldo Alckmin teve menos de 6% dos votos. Você quer me dizer que de 2018 para cá,
Geraldo Alckmin foi o único político tucano que cresceu em número de votos, em expectativa de votos no cenário nacional. Todos os outros debandaram, e Geraldo Alckmin é o único que saiu de 6 para 12, 18, 15%. Se ele tivesse 15% dos votos, gente, ele já era a terceira via. Ele estava lá na frente do Moro, na frente do Ciro, tá? Para pegar exatamente aquele núcleo de votos que a terceira via está tentando pegar. Então, esse é um argumento que nem sai da casca. Tá? Geraldo Alckmin não vai fazer diferença alguma dentro da decisão de voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Ou, pelo menos, não vai fazer diferença significativa. Tá? O terceiro argumento que as pessoas costumam dizer é: Geraldo Alckmin vai servir de interlocutor para com a elite brasileira, de tal sorte que, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin garantiria uma diminuição da possibilidade de golpes, né? Porque a gente trabalha, obviamente, quem é analista político trabalha com a possibilidade de que, ganhando a eleição, Luiz Inácio Lula da Silva sofra golpes de todas as sortes. Não há nada na história brasileira que nos remeta a uma posição diferente dessa, incluindo as nossas experiências últimas, né? Então, algumas pessoas dizem: olha, Alckmin seria um seguro antigolpe depois que Luiz Inácio Lula da Silva ganhar a eleição. Gente, não. Alckmin é uma figura execrada pelos fascistas que apoiam Bolsonaro, acham Alckmin corrupto tanto quanto o PT, como ele na cabeça deles, tanto quanto o Lula na cabeça deles. Alckmin não tem nenhuma entrada com os militares. Alckmin tem um histórico mal resolvido de casos de corrupção que vai desde a questão do metrô, Alstom, até a questão da merenda, que nunca foi bem resolvida e que nós vamos ter que aceitar isso tudo no nosso colo. Quer dizer, imaginar que Geraldo Alckmin é algum seguro contra golpe é um verdadeiro absurdo. E se Alckmin tivesse o apoio efetivo das elites brasileiras ainda hoje, seria ele a terceira via. E não se estaria tentando procurar aí com o Sérgio Moro, com qualquer outra criatura. Geraldo Alckmin seria a figura colocada. Então, esse seguro que supostamente... Deixa eu abrir aqui para o meu gato. O meu gato é um xarope. Fica à vontade, meu irmão. E aí ele sobe pela janela e fica apurrinhando a paciência para eu abrir a porta, me perdoe. Então, essa ideia do Alckmin como um seguro anti-golpe é totalmente tapafúrdia, né? É imaginar que Geraldo Alckmin tem uma força que ele efetivamente não tem e que nós não temos nenhuma evidência para imaginar que ele possa ter. E o quarto argumento que se usa, que talvez seja o mais sólido, mas também é muito fraco, é que Geraldo Alckmin seria um aceno político de Luiz Inácio Lula da Silva pré-eleição a uma parte significativa da sociedade dizendo que Lula não seria revanchista, que Lula não faria um governo radical de esquerda, que Lula se manteria dentro dos limites, vamos dizer assim, aceitáveis pelos liberais. Esse argumento é talvez o mais sólido, mas é também o mais difícil para a gente engolir. Então, quer dizer que, como vice Geraldo Alckmin, nós abrimos mão de todas as transformações que nós sonhamos que Luiz Inácio Lula da Silva possa vir a fazer. É isso? É isso que você está me dizendo? É isso que as pessoas que defendem Geraldo Alckmin estão me dizendo? Que nós estamos aceitando um acordo tácito com as elites de que não vamos tocar em determinados pontos-chave, como talvez o teto de gasto, como a questão da legislação trabalhista, como essa reforma espúria que foi a reforma previdenciária brasileira. É isso que as pessoas estão tentando dizer para a gente. E aí esse argumento se torna ainda mais complicado de você imaginar. Porque Luiz Inácio Lula da Silva pode fazer esse aceno às elites brasileiras de diversas outras formas. Quem sabe joguem Alckmin para o Senado e o Lula apoia Alckmin no Senado e ele vai ser parte da bancada que apoia Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, colocar essa figura na linha sucessória direta do próximo governo que pretende reorganizar o Brasil, que tem como cabeça um presidente com mais de 75 anos, é um risco realmente muito perigoso para o país tomar. Sem dúvida, eu também entendo desta maneira, né? Mesmo porque eu gostaria de perguntar para você, depois de tudo que a gente está passando aí, depois de tudo que aconteceu, vamos pegar de 2014 para cá, a vice-presidência para você é um cargo aonde o vice-presidente tem que dar segurança ao presidente ou é um cargo que pode ser negociado
em uma coligação. Se a gente for pegar a história do Brasil de 1891 para cá, 1889, né, quando a gente faz a República para cá, 1/3 dos presidentes que assumiu o mandato era vice. Então, eu costumo brincar com as pessoas que o Brasil é um vice-presidencialismo. O vice no Brasil não é de forma nenhuma decorativo. E isso foi uma das coisas que deixou Michel Temer indignado, porque Dilma realmente colocava ele na condição de decorativo, nem ouvia. Né? Mas no Brasil, historicamente, isso nunca aconteceu. O vice tem uma importância muito grande no Brasil, muito grande. Especialmente, Paulo, numa situação em que as elites sejam hostis ao cabeça da chapa. Nós já vimos isso acontecer. Quando nós temos a famosa eleição indireta da saída do regime militar, nós tínhamos de um lado Paulo Maluf e do outro lado Tancredo Neves. Tancredo Neves fazia uma oposição light ao regime militar, super light. Não era nem nada radical. Ainda assim, através de uma ruptura dentro do partido da Arena na época, José Sarney rompe com a Arena e vai se juntar à chapa de Tancredo Neves. As pessoas talvez não tenham esquecido, mas José Sarney era apoiador, era político fiel da Arena até 4, 5, 6 meses antes do processo de apresentação das chapas. E aí ele sai da Arena e vai compor a chapa com Tancredo Neves. E Tancredo tem um problema hepático militar mal explicado até os dias de hoje. O que eu quero dizer para vocês? Já aconteceu momentos na história do Brasil em que as elites brasileiras ganhavam dos dois lados. Se ganhar Paulo Maluf, maravilha para nós. Se ganhar Tancredo Neves, nós precisamos apenas fazer que Tancredo Neves não possa governar por algum motivo, porque o vice-sucessor é nosso. E eu acho que esse é todo o perigo que nós temos com o Geraldo Alckmin. Eu tenho muito medo, Paulo, da gente votar em Lula e acordar sendo governado por Geraldo Alckmin. Uma figura que jamais conseguiria ser eleito presidente da República. Vamos lembrar isso também, tá? O PMDB nunca conseguiu ganhar uma eleição nacional. E já teve 3 presidentes governando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Sobre a questão, né? Porque a gente ouve também muito o seguinte. Pelo povo, pelo país, contra o fascismo, né? O PT tem que se entregar para derrotar o Bolsonaro. Quer dizer que o PT... esse Bolsonaro representa esse fascismo todo para o PT ter que sair de uma posição hoje privilegiada para se tornar refém do sistema. O que é que você acha sobre isso? Esse é um argumento que faria algum sentido se nas pesquisas nós tivéssemos ali Luiz Inácio Lula da Silva 45% e Jair Bolsonaro 43%. Se nós estivéssemos nessa situação, eu concordo com você, valia a pena unir com qualquer um para a gente derrotar o fascismo. Mas é um argumento falho, um argumento errado. Por quê? Porque sobrevaloriza a força eleitoral de Jair Bolsonaro, e por todos os dados, todas as pesquisas e tudo que conhecemos de história, sociologia e ciência política, ele é um ator nulo do ponto de vista democrático para 2022. Tá? E por que eu digo do ponto de vista democrático? Porque ele vai tentar golpe, ele vai tentar de tudo que você possa imaginar, como o Trump tentou nos Estados Unidos. Mas na urna, no ponto de vista eleitoral da urna, ele não tem chance alguma em 2022. E isso todos os analistas sérios vão dizer para você. Há um certo vamos dizer assim, medo e que causa uma certa humildade da pessoa dizer, não, mas talvez, né, nunca se sabe. Gente, não, os dados que nós temos hoje nos permitem dizer que ele não tem chance. Então essa história de que nós precisamos ceder, nos submeter, aceitar o neoliberalismo de novo, porque isso significa a luta contra o fascismo. Não. O fascismo já foi. Jair Bolsonaro se degringolou. Ele só está no governo nesse momento ainda porque o principal opositor dele se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Porque se as elites brasileiras tivessem Aécio Neves como principal opositor dele, ele já tinha sofrido impeachment, já tinha sido trocado e nós estávamos com um governo neoliberal de fato. Então, assim, vamos parar de reificar o fascismo de Jair Bolsonaro, tá? Que veio para ficar e vai ficar por muitos anos, nesses 15%, nesses 20% aí que ele tem. Vai eleger senador aqui, talvez os filhos dele incomodem aqui e acolá,
mas em termos nacionais ele não tem mais condição. E aí a pergunta é essa. Se você realmente coloca o fascismo bolsonarista e pega os números de todas as últimas pesquisas, de todos os institutos que coloca na balança, você se pergunta, a gente precisa realmente fazer essa aliança? E a resposta é não. Você lembrou bem, Tancredo Neves, por causa de uma doença, assumiu o Sarney. Veio o Collor. O que aconteceu com o Collor? Num determinado momento, o Collor também atrapalhou o sistema. Ele começou a mexer com o sistema. Ele caiu, assume o vice. Depois do Vamos só fazer um parênteses aqui, Paulo. Você lembrou muito bem. O Collor não cai por corrupção, tá? Corrupção foi a desculpa que deram. O Collor caiu porque dentro do plano econômico dele, ele trancava o dinheiro de absolutamente todo mundo. Os grandes capitalistas brasileiros, de uma hora para outra, tiveram seu capital trancado. A população mais pobre não tinha diferença nenhuma, porque a gente não ganhava salário, dinheiro suficiente para que o banco retesse. Para quem não sabe, o Collor criou um plano econômico que todo mundo que ganhasse acima de um valor X ou tivesse no banco acima de um valor X emprestava esse valor automaticamente para o governo, recebendo juros num valor X. Mas esse dinheiro não poderia ser mexido por 2 ou 3 anos e com isso o Collor pretendia pagar todas as dívidas e a partir daí transformar as dívidas externas em interna pagando menos. Então, quando o Collor faz isso, ele mexe com todos os capitalistas brasileiros e é por isso que ele sofre impeachment. Ele sofre impeachment. Não estou dizendo que ele não é corrupto, eu estou dizendo que a corrupção foi uma ferramenta utilizada. Exato. Aí, vamos lá, continuando mais um pouco. Vem o quê? Fernando Henrique Cardoso. O cara é do sistema. O cara comprou a reeleição. A reeleição. Fez o diabo. Esse cara não caía de jeito nenhum, porque ele era um cara do sistema. Sim, ele fez todas as concessões que a elite brasileira queria fazer. Ele abriu a economia brasileira ainda mais do que Collor tinha aberto. Ele, por exemplo, uma das coisas que as pessoas não lembram, dobrou os militares na questão da bomba atômica. Porque o Brasil sempre se resguardou o direito de poder criar e fazer a bomba atômica. E, na época, o FMI exigiu para emprestar para o Brasil dinheiro que o Brasil assinasse o Tratado Internacional de Banimento da Bomba Atômica. E os militares eram contra, porque os militares tinham, durante toda a década de 60 e 70, defendido a ideia de que o Brasil, por uma questão de segurança, tinha que ser ele capaz de decidir se faz ou não a bomba atômica. O Fernando Henrique tinha tanta força que ele dobra os militares, assina o tratado como as elites brasileiras queriam. Então, assim, ele governou sob o manto dessas elites, fazendo tudo o que elas queriam. Exatamente. Aproveitando esse momento da nossa entrevista, Fernando Horta, para lembrar o pessoal que o link para o seu canal está na descrição desse vídeo. E é muito importante que as pessoas que estão assistindo esse vídeo se inscrevam no seu canal. Então, professor historiador, então veio aí o Fernando Henrique, que não ia cair jamais, porque foi o cara que privatizou, fez o que os caras queriam. Aí a gente teve quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Luiz Inácio Lula da Silva não caiu? Na minha modesta opinião, não sei a sua. Primeiro, tinha um povo brasileiro que tinha um certo apoio. Em 2005, os caras procuraram o vice-presidente para analisar a questão do golpe do Lula e ele se colocou contra, porque senão o Lula poderia ter caído no primeiro mandato dele. Graças a um vice-presidente que se impôs, os caras não levaram adiante. Depois do Lula veio quem? Dilma Rousseff. Dilma Rousseff caiu. Não fazia parte do sistema. Tinha um vice que não a respeitou. Terminou caindo. Quem veio depois? Michel Temer. Corrupção não derruba. Porque se derrubasse, toda aquela confusão envolvendo Michel Temer, não sei na sua opinião, teria o derrubado, não teria? Sim. Foi bem lembrado isso, Paulo. Em 2005, quando sai a questão do mensalão, ali era o golpe. Esse golpe que nós atrasamos e levamos em 2016, ele estava programado para ser dado em 2005 contra o Lula, através do mensalão. Ele não é dado em 2005 por 3 motivos em essencial. Primeiro, você citou bem. Na linha sucessória, nós tínhamos Zé Alencar, e Zé Alencar certamente em conversas diretas, que futuramente os historiadores vão tornar públicas, enfim, nós vamos ter essa documentação, mas certamente ali ele se negou a fazer parte da bandalheira que o Temer fez parte. Né?
Mas haviam dois outros motivos também. O primeiro era que a economia brasileira, naquele momento, crescia absurdamente. Nós tínhamos um estado de bem-estar social aparecendo, as populações deixavam os espaços de fome, eram quebrados os círculos de pobreza, quer dizer, filho e filha de empregada doméstica virava engenheiro, virava médico, e isso dava a Luiz Inácio Lula da Silva uma legitimidade muito grande. Mas, além disso tudo, ainda existia uma postura muito afirmativa do Lula, dizendo claramente, eles vão me enfrentar nas ruas. E isso o próprio presidente conta. Ele conta isso, já contou isso em diversas entrevistas. Olha, em 2005, quando eles organizaram o golpe, eu disse, eles vão me enfrentar nas ruas. Perceba a diferença da posição de Luiz Inácio Lula da Silva lá em 2005 e depois em 2018. Em 2005 ele disse, eles vão me enfrentar nas ruas. Então nós vamos para as ruas e nós vamos fazer uma batalha campal. Em 2018, em 2017, na realidade, né, ele se deixou ser preso. Não, vou para dentro da cadeia e vou fazer uma luta de forma diferente. Né? Mas você entende que ali estava armada a arapuca do golpe, né? Que acabou pegando Dilma Rousseff também porque a situação econômica mundial e brasileira naquele momento se deteriorava. Né? Agora, não pensem que Luiz Inácio Lula da Silva vai pegar um Brasil nas mil maravilhas. O grande temor que nós temos no próximo governo é a gente depositar em Luiz Inácio Lula da Silva uma quantidade imensa de sonhos e de desejos e por conta de uma paralisia institucional e da própria situação econômica mundial, nós não termos um mandato tão luminoso como nós tivemos lá de 2003 em diante. Então, não pensem não. E aí, se a economia não decola? E aí, se nós temos uma insatisfação popular, Luiz Inácio Lula da Silva presidente e Alckmin vice, você começa de novo a construir aquela tempestade perfeita que acabou vitimando Dilma Rousseff. Aí, resultado, veio o Temer. O Temer é sistema também, Fernando Horta. Veja que aconteceu um monte de coisa e o cara não caiu. Totalmente. Não, ele não caiu porque ele gastou o capital político dele para fazer as reformas que se queria. Especialmente a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. Então, assim, o sistema queria alguém, e nenhum político ia fazer essas duas reformas, viu, Paulo? Porque são reformas que custam muito para o político. O cara que faz essa reforma não se elege nunca mais. Exatamente. Então, eles tinham que pegar uma pessoa que já não ia se eleger mesmo, para não ter capital político para gastar. Porque se você pegasse qualquer outro político, eles não fariam. E aí eles fizeram com o Temer. Se o vice do Bolsonaro fosse um cara do sistema, o Bolsonaro ainda estava governando? Ah, certo que não. Se o vice de Jair Bolsonaro fosse alguém do PSDB, do PC, se fosse João Dória, o vice do Bolsonaro, Aécio Neves, se fosse, vamos pegar aqui até uma figura mais caquética, aquele senador pelo Rio Grande do Sul, que só fala, o Heinz. Se o vice do Bolsonaro fosse o Luiz Carlos Heinz, que é uma criatura patética, completamente ignóbil, incapaz, e aí, se fosse ele, Bolsonaro já não estava mais governando. Pra vocês terem uma ideia, é que, na realidade, Bolsonaro botou um vice, que é o Mourão, que tem toda aquela questão militar nas suas costas, que tem toda a questão da hierarquia e do respeito às suas costas, e que, até agora, parece não ter dado nenhum sinal em direção a isso. Se bem que, se você ouvir, Paulo, o editorial da Globo hoje, você começa a se perguntar se Jair Bolsonaro chega até o final do mandato. Pode não chegar, né? A gente fez um histórico aqui, trazendo a questão do presidente e do vice. Uma pergunta que é super importante que a gente responda para as pessoas nessa discussão toda que a gente está tendo, que você já teve, você é um cara que hoje, né, é muito procurado. Em algum momento, algumas das pessoas que defendem o Alckmin vice do Lula, ela já conseguiu garantir para você que ela consegue controlar a variável se acontece alguma coisa com o Lula? Não interessa se o sistema tira o Lula ou se acontece alguma coisa, porque pode acontecer. Essa pessoa tem como garantir para a gente, Fernando Horta, que o Alckmin vai seguir o plano de governo do PT? Não há nenhuma obrigação disso, né, Paulo? Não há nenhuma obrigação dele seguir, e isso é talvez o maior problema. Se nós tivéssemos uma lei no Brasil, por exemplo,
e garantisse que, uma vez que o presidente não possa cumprir as suas funções, o vice assumiria por 60 dias, simplesmente para chamar novas eleições, e nós, a partir daí, teríamos novas eleições, eu te diria que Geraldo Alckmin seria um pouco mais palatável, porque nós só teríamos o custo político de segurar o peso da história neoliberal e da história de corrupção de Geraldo Alckmin. Mas como nós temos uma lei que permite o vice ter todos os poderes do presidente na falta desse, é muito temerária essa questão, entendeu, Paulo? É que nem eu disse, eu tenho muito medo da gente votar em Luiz Inácio Lula da Silva e acordar governado por Geraldo Alckmin. Por qualquer motivo, sei lá, por um golpe, por alguma coisa que... E não venham me dizer assim, que às vezes as pessoas... Eu fico revoltado com isso, Paulo, às vezes me dá uma vontade... Nem te conto, as pessoas dizem assim, não, mas não existe condições legais do presidente ser afastado. Gente, parem de acreditar nas leis, parem de acreditar nas instituições. Esse mesmo papo de não existe condições legais foi utilizado em 2017, 2018 para dizer que Lula não seria preso, para dizer que não, que a segunda instância não colocaria ele na cadeia, para dizer que não, que ele não seria retirado da disputa eleitoral, para dizer que não, os bens dele não seriam tomados. Tudo isso foi jogado por água abaixo por uma elite que simplesmente destrói as próprias instituições quando é do seu interesse. Então não me venham agora com esse argumento dizer não há mais prazo legal para que seja retirada a candidatura do Lula, ou para que se abra um processo contra ele, não há mais espaço jurídico para isso. Gente, as instituições se dobram ao interesse do capital, especialmente em países periféricos como o Brasil, tá? Então, esqueçam esse argumento. Geraldo Alckmin e vai sempre ser, eu penso, ao invés dele ser um seguro antigolpe, como algumas pessoas argumentam, ele na realidade, um convite ao golpe. Né? Ele é um convite a uma ação por fora da Constituição contra Luiz Inácio Lula da Silva. E eu acho que a gente não precisa de mais esse convite. A gente já tem motivos suficientes para ficar apreensivo do jeito que está, sem colocar necessariamente uma raposa dentro do galinheiro. Meu amigo, para finalizar mesmo, agora eu vou fazer uma assim que é para a gente, porque a gente tem que avisar também, Fernando Horta. Nós não somos crianças. Eu luto pelo PT e pelo Lula, porque fizeram algo por esse povo e a gente tem que avisar algumas coisas. Eu quero ver se você concorda comigo ou não. Fernando Horta, vamos pegar o primeiro golpe que a gente sofreu. O Temer era um cara que estava já com o governo Lula. Era um cara de um partido que já apoiava o governo Lula. O Lula não queria o Temer, mas de qualquer maneira o PMDB fez com que o Lula aceitasse o Temer. Quando a gente sofreu um golpe, o Temer virou golpista e a gente virou a vítima. A gente foi tentar se defender. Num caso como esse de agora, Fernando, o Alckmin, todos nós sabemos quem é o Alckmin. Se o Alckmin vier para a chapa, está vindo porque o PT está trazendo. Se acontecer qualquer tipo de desentendimento e o Alckmin assumir o poder no Brasil, na minha modesta opinião, o Alckmin não vai ser golpista, porque ele está sendo trazido pelo PT. E o PT vai pagar um preço muito caro, porque na hora que isso acontecer, as pessoas vão culpar o PT e o Lula por isso. E sabe qual é a minha principal preocupação, Fernando Horta? É que as pessoas depositam muita esperança no Lula e no PT. A partir do momento que essas pessoas perderem essa esperança, a gente está jogando esse Brasil num precipício sem precedentes. Para finalizar, eu gostaria que você falasse alguma coisa, pode concordar ou não concordar, mas é dessa maneira que eu penso, meu irmão. Você trouxe uma questão bem interessante. As pessoas não conhecem a história da escolha de Michel Temer para compor a chapa com Dilma Rousseff. Essa escolha foi uma escolha assim, os caciques do PMDB negociaram com Lula dizendo, o vice é nosso. Apenas isso, o vice é nosso. Ninguém falou em nome nem nada. O vice é nosso. Uma vez que o PT aceitou, foi feita uma convenção do PMDB, onde o PMDB votou quem seria o próximo vice. Então, quem escolheu o nome de Michel Temer foi o PMDB. E o PT teve que aceitar por conta de uma situação que, na época, ninguém acreditava que Dilma poderia realmente ser eleita, se tinha uma certa desconfiança na capacidade de Dilma
de angariar votos, na capacidade do Lula de transferir votos para ela, e o Temer foi visto como um colchão de segurança, aquela coisa, não, vai vir uma figura de um partido importante que tem ascendência sobre o partido, porque o Temer é uma figura, é um cacique do PMDB há muitos anos, né? E que poderia, vamos dizer assim, organizar as bases regionais do PMDB, do antigo PMDB, MDB hoje, que são a forma mais forte do MDB, o MDB é forte regionalmente, não nacionalmente, e a partir daí apoiar Dilma. E foi o que foi feito. Agora, com relação ao Alckmin, não está sendo imposto nada ao PT. E aí você tem toda a razão. Não está sendo imposto goela abaixo, e eu vou dizer até mais, eu acho que o PT está se impondo essa condição. Eu acho que o PT está se vendo como um partido, talvez, com menos força do que efetivamente tem, e vendo a situação brasileira como mais difícil do que ela efetivamente é. E por conta disso, está, vamos dizer assim, aceitando esse imbróglio. Agora, o teu argumento é perfeito. Quer dizer, se houver sucesso no mandato, o sucesso vai ser de Lula e Alckmin. Se houver fracasso no mandato, o fracasso vai ser de Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Então, voltamos ao que a gente começou falando no início do programa, Paulo. Só quem tem a ganhar com essa organização é Geraldo Alckmin. E de todas as possibilidades que nós teríamos para abrir interlocução com as elites, a menos eficaz e mais perigosa é Geraldo Alckmin. Eu também, meu amigo. Eu também. Olha, eu quero aqui, a gente está chegando ao final, quero agradecer demais a você. Que era isso justamente que eu queria, porque você é um cara historiador, é um professor, um cara que realmente, né, estuda a nossa história. Eu sei que você não fala só sobre isso, você fala sobre as Forças Armadas. Eu fui atrás de várias coisas a seu respeito, tá certo? Para justamente porque eu quero que as pessoas entendam que a gente não é contra o Lula, a gente não é contra o PT, muito pelo contrário. A gente está com medo justamente de perder. Imagine você, a gente ficar, o Lula ver o legado dele manchado por uma escolha que não é necessária. Se fosse, né? Você acabou de dizer, não é necessária. Se o Bolsonaro estivesse lá próximo, querendo ganhar da gente, talvez até, mas isso não existe. Então, meu irmão, quero agradecer demais, quero te pedir desculpa mais uma vez, quero pedir às pessoas para se inscreverem no seu canal e dizer a você para dar um alô para as pessoas aí, né? Fica à vontade para falar o que você quiser falar. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Meu caro, primeiro eu agradecer demais o teu convite, dizer que foi um prazer estar aqui com você. Quando você achar que eu posso contribuir com alguma coisa, me avise. Segundo, dizer para as pessoas o seguinte, gente, você pode perfeitamente criticar, achar ruim, dizer que você não gosta e depois trabalhar incessantemente pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, como nós vamos fazer. Eu tenho certeza que eu e Paulo, se vier a acontecer a chapa Geraldo Alckmin, Luiz Inácio Lula da Silva, nós vamos estar na rua defendendo, nós vamos estar na rua batalhando, nós vamos estar na rua trabalhando para que isso aconteça. Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Guardar o teu espaço de crítica e a tua condição de compreender a realidade pelas tuas próprias formas e pelos teus próprios olhos não tem nada a ver com o fato de apoiar ou não apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o momento que nós temos para fazer essa discussão é agora. Depois que oficializar a chapa lá, se botar no TSE, não adianta dizer, eu não queria, eu foi escolhido por outro, aí foi para os poucos, aí acabou. Então, se manifeste. E se você é contra, se você é a favor, se você acha que o que eu falei aqui é bobagem, se você tem argumentos contra, comenta lá na caixa de comentários, manda para o Paulo, eu quero saber disso, vamos fazer um outro encontro, eu tenho esses e esses argumentos, eu acho isso diferente. Vá aos seus círculos sociais, às suas estruturas e instituições políticas na sua cidade, sente, converse, dialogue, coloque sua posição contra ou a favor. Política é feita assim, gente, a todos os momentos, não é só no momento da gente botar o votinho lá na urna. Inclusive, quando a gente vai botar o votinho lá na urna, ela já está quase terminando a nossa participação política. Política é feita em todos os momentos e é feita por todas as pessoas. Então, não abre mão de fazer, não abre mão da tua crítica, participa. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. Eu sou da Bahia, você é do Rio Grande do Sul, rapaz. A gente poderia ficar falando de política aqui, um tempão. Meu irmão, muito obrigado, que Deus te proteja. Estamos aí, estamos à disposição para o que der e vier.
Grande abraço, Paulo, que o ano tenha sido maravilhoso, esse início de ano para você, e que a gente possa fazer um 2022 digno dos nossos sonhos, digno da nossa vontade, e entramos 2023 com a esperança que a gente sabe que pode e merece ter. Grande abraço.